Fala aí, Rogério. Vamos lá então fazer o raio-x aqui do seu projeto. Só para explicar, esse projeto aqui do raio-x, né? Ele não é um serviço que eu vendo, eu faço uma análise aqui mais básica, mais superficial. Mas como eu te conheço, né? Já trabalhamos junto, então acho que dá até para ter uma noção maior do que geralmente eu consigo com aquele formulário que o pessoal responde. Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui o passo a passo. Primeiro eu dou uma olhada no perfil do Instagram, que é o foco principal desse projeto. Aí o seu perfil, creio que ainda é o mesmo, né? De sempre. Aí aqui eu uso uma ferramentinha rápida só para levantar alguns números, passar um feedback de métricas assim, mas a análise principal é a questão mesmo de ver as postagens, tudo, né? A vitrine principal do perfil, principalmente. Então, vendo com o que você falou, né? Respondeu lá no formulário. Então, questão de problema de monetização, né? De você ter, então, uma forma de monetizar aí a sua audiência. E isso eu entendo que é um problema, principalmente, pelo fator da sua audiência ser muito de fora da cidade. Tem um ponto aí que eu acho que é a questão de esse número todo de seguidores aí, né? Ele não encaixar num público-alvo local de Lençóis. E aí, quando você vai atrás de vender publicidade, assim, esses números precisariam ser validados nos resultados que não, não vai alcançar o público-alvo em si, né, da cidade. Por outro lado, você tem um engajamento, uma audiência muito legal, muito bacana aqui, fiel ao seu conteúdo. Então, dei uma olhada aqui, né, no site, o site aqui tá, que eu me lembro, bem parecido com o que era, né? O foco aqui é a rádio online. E aí é onde a gente tem já um ponto, né? Porque desde sempre suas publicações no Instagram, elas têm um formato bem de blog mesmo, né? Você disserta aqui nas legendas, você solta aqui informação com reflexão, né? Você constrói uma narrativa aqui que é justamente isso que prende o seu público. Por outro lado, não desmerecendo, pelo contrário, é uma pena, mas hoje em dia o Instagram cada vez mais ele não reforça a distribuição desse tipo de conteúdo. Eu vejo que, assim, o seu conteúdo ainda tem aquela formatação de sempre, caprichado, como eu falei no texto, você trabalha muito bem em cima, mas aquele conteúdo mais rápido de consumo, mais prático, é o que dá mais audiência, o que chama mais atenção hoje em dia, para você disputar espaço. Então eu vejo, por exemplo, aqui no YouTube, né? No YouTube tá meio abandonado. Teve a última postagem aqui, dei uma olhada aqui nesse documentário e eu vi que não tem shorts, né? Acho que você nem tentou repassar o conteúdo vertical do Reels pro Shorts. Não pesquisei aqui se você tem um TikTok, mas são esses formatos verticais que eu, sinceramente, não gosto muito também, mas que é o que é a comunicação principal hoje em dia no Instagram. Então, dentro do Instagram, você tem essa capa aí de rede social, mas no fundo é o seu blog, né? É o blog seu para restaurar aqui a história da música, de todas as personalidades, os artistas aqui, né, que você traz. Principalmente nesses formatos de postagens aqui. Eu vejo que você está aparecendo pouco. São poucas as publicações que tem uma narração sua, né, você aparecendo. E aí que vem a questão, que pode ser outro problema, que a gente vai falar de alguns caminhos para seguir daqui a pouco, mas o problema de você estar oculto no seu perfil. Teria que aparecer mais. Isso é uma dica assim quase unânime, quase todas as pessoas, a minha recomendação principal é essa, principalmente para reforçar a marca pessoal. Que marca pessoal tem muito mais força dentro do Instagram e das outras redes sociais hoje em dia. Então, no seu caso, o Som do Animal é um projeto que, tipo, é seu, é a sua personificação aqui, literalmente. Tem esse nome por causa disso. Então, você já é o Som do Animal. Então, não precisaria nem de um rebrand, trocar nome, essas coisas e tal. Não. Não precisa ser Som do Rogério, por exemplo. Entendeu? Dá para você personificar a marca aqui e aparecer mais. E nessa ideia de aparecer mais, é com uma pesquisa de tendências aqui, né, que eu fiz também, para validar algumas ideias. Porque, por exemplo, se a gente pegar, tentar desenvolver o formato de rádio online, tentar, até lembrando dos projetos que a gente tinha, né? A questão de você buscar uma audiência local para tentar vender a publicidade local, eu acho um dos caminhos mais difíceis de seguir, porque tem competição pra caramba das outras rádios e tal, e de outras pessoas que cobrem evento. É, Fora isso, ainda você teria que, para chamar a atenção de um público local, consumidor mais jovem, por exemplo, tudo, ia sair do caminho aqui dessa cultura artística que você mais distribui. Então,
No caso, seria realmente, tipo assim, tentar ir atrás de música mais jovem, música de hoje em dia, que é mais pop, mais de consumo das novas gerações. Que eu acho que é um desvio de caminho e uma traição com o seu público atual. Então, por isso que eu acho difícil a gente tentar converter esse público para você ter uma audiência local que valide os números para publicidade. Aí eu pensei em outros caminhos. Seguindo aqui, como eu falei, né, uma pesquisinha de referência, a Jovem Pan, por exemplo, uma rádio, né, que não é só online, mas é uma rádio que ela se posicionou muito mais como noticiário, né? Já faz tempo que quando o pessoal fala de Jovem Pan, primeiro vem notícia, vem política e aí depois vem música. Então é um negócio assim que até o que eu acompanho de vez em quando da Jovem Pan é algumas notícias realmente de política e o pessoal do Pânico. Então eu vejo muito que, até no perfil principal deles, é praticamente um noticiário só. E aí, no site aqui e tudo, né, eles têm, tipo, é uma rede de canais, né, não é uma coisa pequena. Mas é assim, é um portal de notícia, né, que tem lá no meio um segmento de rádio, praticamente, vamos dizer assim. Mas, no geral, eles são um canal de notícias. Mas pro caminho da música, né? Peguei aqui também a Mix para falar de exemplo, né? Que ela tem um apelo jovem, né? Ela tenta se comunicar com o público mais jovem e tudo, mas até ela que faz um conteúdo apelando para esse público, você vê muitas publicações aqui, ó, que não tem nem perto da audiência que você tem, por exemplo, nas suas publicações. Então, tanto publicações mais novas quanto mais antigas, você vê que muitas flopam. É um perfil, ó, de 1,2 milhão de seguidores. Então é uma audiência muito grande, mas que está pouquíssimo engajada. Se a gente colocar em comparação com os seus números, você tem uma porcentagem de engajamento muito maior. E isso é uma realidade atual que preocupa muitas pessoas, né? O pessoal que vivia de números falando que tinha, eu tenho tantos milhões, tantos mil seguidores, e aí eu tenho tal alcance, e aí eles vendiam publicidade em cima disso. Esse povo sentiu uma queda muito grande nos alcances. O Facebook, a Meta, né, que cuida do Instagram, reformulou o algoritmo para a maneira que ele contabilizava as views, as interações. Então isso derrubou os números de todo mundo. Mas mesmo falando que foi derrubado, digamos assim, é igual eu falei, o público da Mix, essa multidão aqui, ela não é tão engajada, esse público não é tão engajado quanto o seu, no caso. Então, um caminho que aqui nesse diagnóstico rapidinho eu não tenho como desenvolver muito, mas o que eu vejo como a principal opção seria seguir mais ou menos como referência aqui o que o Regis Tadeu faz. Eu não sei se ele é uma boa referência para você ou não, eu até que gosto aí mais ou menos do trabalho dele, das coisas que ele fala, mas não é com tudo que eu concordo também não. Mas o exemplo que eu queria trazer aqui, principalmente no jeito que ele usa o Instagram dele, é justamente na questão de que ele se posicionou, né, crítico musical e tudo, mas ele se posicionou com a marca pessoal dele. Então o Instagram é sobre ele, sobre divulgações aí do que ele faz e do que ele vende. E aí que a gente abre a conversa sobre falar de canais de monetização. Porque, como eu falei, é difícil você consertar, né, ou consertar não, adaptar o seu conteúdo todo para tentar viver de publicidade local, de Lençóis. Agora, falando do seu público, que está espalhado por todo lugar do Brasil e do mundo, e que eles podem comprar pela internet, aí a gente tem, nesse estilo aqui de conteúdo do Regis Tadeu, um caminho que talvez seja interessante para você. Porque você gosta de falar sobre música, você gosta de relembrar, você gosta das entrevistas, tudo. Então, o que ele fez é um trabalho tipo um blog pessoal também nas postagens dele tudo. E onde que entra a monetização aí, né? Ele engaja com o público dele e tal tudo, e de vez em quando rola uma publi que nem essa daqui, que aí ele tem lá, ó, ele tem o link na bio, ele tem o cupom de desconto e tal. E num primeiro momento, né, antes de arrumar parcerias aí com algumas marcas grandes e tal, tem os programas de afiliados de lojas como a Shopee, Magalu, Mercado Livre. É um mercado que, assim, não é a nova onda, né? Já não é uma grande novidade, mas por experiência própria dá para tirar uma graninha de lá. E é um primeiro passo da monetização, de tentar monetizar o conteúdo desse jeito. No seu caso, como seria? Seria tipo assim, atacando a nostalgia do pessoal, atacando realmente do seu público aí que é fã daquelas músicas e tal. Tem muito produto aí que pode representar assim uma peça decorativa, né, que dá aquela ambiência lá para quem gosta da música, do vinil e tal, tem muito disso. Então, fazer seleção de objetos, fazer também alguma curadoria para comprar. Não sei se
tem sebo online, esse mercado, assim, sinceramente não sei muito como que tá, mas seria o primeiro passo da monetização, desses programas de afiliados e tal. Depois, com a sua marca forte, pessoal e tal, aí abre parceria para marcas de instrumentos, de acessórios, de segmentos assim que comunicam com o pessoal fã, né, do estilo do seu conteúdo, desses artistas aqui e tal, né, do que eles consomem. E aí você estaria divulgando isso e se, né, for da sua vontade, explorar outros canais, como por exemplo o YouTube, porque eu acho que casa muito pelo estilo de conteúdo que você gostava de produzir, que eu lembro, de sentar e conversar com o pessoal e gravar uma entrevista assim tal, poxa, é o formato de podcast, que hoje também não é uma novidade, mas ainda dá para surfar essa onda. E aí cabe patrocínio e tudo mais. E aí, nesse formato de podcast, tanto pode ser uma entrevista online, ou se você fizer no offline presencial também, aí vira conteúdo que pode chamar mais atenção do pessoal local. E nesses caminhos, né, não tem uma reinvenção da roda para te indicar, mas nesses caminhos aí o que precisaria ser feito seria um trabalho de segmentação de novos conteúdos, né, pensar aí nos formatos que você melhor conseguiria produzir com uma certa constância, que para você, por exemplo, não tem problema nenhum de falar para a câmera, né, falar com o pessoal. Então a gente já pula esse passo que para muita gente é um empecilho. Muita gente eu tenho que ficar trabalhando, esperando a pessoa tomar coragem de começar a gravar os vídeos. Você não tem esse problema. Mas aí seria mais esse direcionamento do roteiro e tal, para ir mudando aí o jeito de comunicação dentro, principalmente do Instagram, mas depois para YouTube, como eu falei, né? Ou se quiser tentar TikTok também. E aí, com isso, seria um trabalho que, com empenho, não seria imediatamente um lucro grande, com certeza, mas você trabalharia com empenho aí, constância, sua marca pessoal, para ser um trabalho assim de longo prazo, de tipo assim, continuar vivendo o resto da vida fazendo isso e conseguindo, né, com a sua marca pessoal, conseguir monetizando depois trabalhando dentro de casa, home office e indo atrás de conteúdo em outros lugares depois. Nesse ponto, né, também tem a questão de que eu acho que você está trabalhando na rádio ainda, é, teria alguns pontos que talvez abrisse margem para concorrência. Então, não sei, né, talvez tivesse alguns empecilhos de você não poder criar tais tipos de conteúdo de forma independente. Mas, pelo que eu tenho de informação, né, do que a gente já trabalhou junto e atualmente, seria mais ou menos esse caminho, tá? Então, tem esse vídeo aqui de análise, as sugestões que eu tenho aqui, né, para te passar nesse momento são essas. E aí, como que funciona? Depois do raio-x, né, você tá vendo esse vídeo aqui provavelmente já pelo link que eu te passei. Essa página aqui, eu deixo o relatório, né, eu deixo por pelo menos 30 dias aí, publicado pro pessoal. E aí, para você fazer um upsell, né, um upgrade aí de serviço, o que eu ofereço depois desse passo seria o formato de consultoria ou mentoria. A consultoria, né, é uma consulta digital também, virtual, mas no nosso caso poderia ser presencial, onde a gente traçaria o tal do plano de ação. Plano de ação aí seria toda essa parte que eu falei de reestruturação tal, anotada, planejada, com cronograma e tudo, para que comece a dar esse direcionamento. A execução fica por sua conta, eu não consigo prestar serviço assim de produtora de conteúdo, mas o mapa para seguir, né, seria aí por minha conta. E depois disso, né, se precisar de mais acompanhamento, o formato de mentoria aí sim. Tem planos a partir de 3 meses que aí a gente faz reuniões periódicas e aí tem um suporte maior aí para tirar dúvidas. A consultoria tem um suporte aí de 10 dias depois do plano de ação e aí a mentoria a gente tem um acompanhamento, tá? Então vou deixar depois valores anotados, tudo aqui embaixo. E se tiver interesse realmente de tocar um projeto, da gente conversar mais, aí você dá um toque e a gente vai conversando, beleza? De qualquer jeito, assim, mesmo que a gente não for fazer algo junto, mas desejo muita sorte. Eu reconheço, assim, você dá a vida por esse projeto, reconheço seu empenho, tenho muito a elogiar. Eu, na primeiro contato nosso, eu tinha uma impressão de, poxa, esse cara tá tocando só música velha, isso não dá audiência, isso não sei o quê, mas é um projeto que dura até hoje, com certeza, porque você faz com amor. Então, realmente, o que eu pensei aqui, o que eu falei, foi levando em consideração isso também. Que eu não penso em fazer, como eu falei, você ir atrás só do lucro e destruir sua audiência. Então, seria um jeito de monetizar, ainda preservando, eu acho que o que é o principal do projeto para você. Beleza? Então, é isso. A gente vai se falando aí. Tchau, tchau.